O que eu vou te falar hoje pode incomodar muita gente, pode até mesmo balançar algumas certezas que você carrega a vida inteira. A gente vai colocar frente a frente, sem filtro, duas das substâncias mais populares e controversas do mundo: a maconha e o cigarro. Mas não vamos ficar na superfície. Nós vamos mergulhar fundo, tão fundo que você vai entender a batalha química que acontece dentro do seu corpo a cada trago. A pergunta é simples: o que destrói mais o seu corpo? A resposta, eu te garanto, é muito mais complexa e surpreendente do que a maioria imagina. Se você está pronto para olhar para a verdade, para os fatos e talvez mudar sua perspectiva para sempre, eu só te peço uma coisa: se inscreve aqui no canal agora, porque essa jornada que começamos hoje vai ser uma das mais importantes para o seu conhecimento e para a sua saúde. Vamos lá. Pense no ato de fumar, na fumaça entrando nos seus pulmões. À primeira vista, parece tudo a mesma coisa, certo? Fumaça é fumaça. E sim, a combustão de qualquer matéria vegetal, seja ela qual for, cria subprodutos tóxicos, como o alcatrão e o monóxido de carbono. É inegável que colocar fumaça quente para dentro de um órgão delicado como o pulmão não é o ideal. Tanto o fumante de cigarro quanto o de maconha podem apresentar sintomas como tosse crônica, catarro e um risco aumentado de bronquite. Esse é o ponto em que a semelhança acaba e um abismo de diferenças começa a se abrir. Porque a verdadeira questão não é apenas a fumaça, mas o que vem dentro dela. Imagine que seu pulmão é um campo. A fumaça da maconha, de uma planta pura, é como uma tempestade de areia. Ela irrita, ela suja, ela pode causar problemas, sem dúvida. Mas a fumaça de um cigarro comercial não é uma tempestade de areia. É uma chuva de lixo tóxico industrial. É uma arma química cuidadosamente projetada. E essa é a primeira grande verdade que precisamos entender. O cigarro que você compra na padaria não é apenas tabaco seco enrolado em um papel. Ele é um produto de altíssima engenharia, desenvolvido por décadas com um único objetivo: entregar nicotina no seu cérebro da forma mais rápida e viciante possível, custe o que custar para o resto do seu corpo. E para atingir esse objetivo, a indústria adiciona centenas de compostos. Falamos de amônia para acelerar a absorção da nicotina. Falamos de formaldeído, um químico usado para embalsamar corpos. Falamos de arsênico, um veneno clássico, benzeno, cádmio, chumbo, cianeto. A lista é gigantesca. São mais de 7.000 substâncias químicas na fumaça do cigarro, e centenas delas são comprovadamente tóxicas e cancerígenas. Então, quando comparamos a irritação pulmonar, precisamos ser justos. De um lado, temos a combustão de uma planta. Do outro, temos a combustão de uma planta que foi tratada, modificada e encharcada com um coquetel químico que parece ter saído de um laboratório de guerra. A irritação pode ser o ponto de partida, mas o destino final de cada uma dessas fumaças dentro do seu corpo é drasticamente diferente. E é nesse destino que vamos focar, porque é aí que a verdadeira destruição acontece. A batalha não é apenas sobre tosse, é sobre uma guerra celular que se inicia a cada trago de um cigarro, uma guerra que a maconha simplesmente não trava da mesma maneira. Vamos aprofundar nessa questão da engenharia química, porque é fundamental para entender a verdadeira natureza do cigarro. Ele é uma fraude. A imagem do cowboy, do homem livre fumando seu tabaco puro, é uma das maiores mentiras do marketing moderno. O produto real é uma aberração. Pense nos açúcares adicionados. Você sabia que as empresas de tabaco adicionam açúcares ao cigarro? Não é para deixar mais gostoso, é porque a queima do açúcar produz uma substância chamada acetaldeído, que tem um efeito sinérgico com a nicotina, ou seja, torna o cigarro ainda mais viciante. Eles estudaram isso, eles sabem disso, é um projeto. E os broncodilatadores? Sim, eles adicionam químicos que relaxam as vias aéreas dos seus pulmões.
Parece algo bom, né? Mas o objetivo é sinistro, fazer com que a fumaça consiga penetrar ainda mais fundo nos seus pulmões, para que você absorva mais nicotina e, consequentemente, mais veneno. É como se um ladrão te desse uma massagem relaxante para que você não perceba que ele está roubando sua casa. Agora, vamos olhar para a maconha. Estamos falando da flor seca de uma planta, sem aditivos, sem amônia, sem arsênico, sem formaldeído adicionado. A complexidade dela vem da própria natureza. Centenas de canabinoides, como o THC e o CBD, terpenos que dão cheiro e sabor, flavonoides. É um sistema biológico complexo. E claro, como dissemos, a queima disso gera toxinas. Ninguém está negando. Mas a natureza dessas toxinas, e principalmente a ausência daquele coquetel químico industrial, muda completamente o jogo. Quando um fumante de cigarro inala, ele está bombardeando seu sistema com uma lista de compostos que o corpo humano simplesmente não foi feito para processar. Essas substâncias não apenas irritam, elas agridem ativamente o DNA das suas células. Elas paralisam os cílios dos seus pulmões, aquelas pequenas estruturas que servem para limpar a sujeira. Com os cílios paralisados, o alcatrão e as outras químicas do cigarro grudam nas paredes do seu pulmão, formando uma camada pegajosa e mortal. É um ataque sistemático e implacável. Com a maconha, o corpo também precisa lidar com o alcatrão, mas ele não está lutando contra um exército de compostos químicos projetados para maximizar o dano e a dependência. É uma luta mais limpa, por assim dizer. O corpo luta contra a fumaça, não contra a fumaça mais um veneno de rato, mais um fluido de isqueiro, mais um conservante de cadáveres. E essa diferença é crucial. É a diferença entre brigar com um oponente e brigar com um oponente que usa uma armadura de lâminas envenenadas. Ambos são perigosos, mas um deles foi desenhado especificamente para te aniquilar da forma mais eficiente possível. Esse é o cigarro industrial. Agora vamos levar essa conversa para o centro de comando de tudo, o nosso cérebro. É aqui que a batalha pela sua liberdade acontece, e a diferença entre a nicotina e o THC é a diferença entre uma algema e uma rede. Deixe-me explicar. A nicotina é uma das drogas mais viciantes do planeta, e isso não é por acaso. Sua molécula tem uma estrutura muito parecida com a de um neurotransmissor natural chamado acetilcolina, que está envolvido em várias funções, como a contração muscular e a cognição. Quando você fuma um cigarro, a nicotina viaja pela corrente sanguínea e chega ao cérebro em menos de 10 segundos. É um foguete. Lá, ela se encaixa nos receptores de acetilcolina e provoca a liberação de uma enxurrada de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Seu cérebro aprende muito rápido, cigarro igual a prazer instantâneo. O problema é que o cérebro se adapta. Ele começa a diminuir a sensibilidade desses receptores e a criar mais deles. Você passa a precisar de cada vez mais nicotina para ter o mesmo efeito. E pior, você passa a se sentir mal, ansioso e irritado sem ela. Isso é a abstinência. A nicotina sequestra o seu sistema de recompensa. Ela te coloca numa montanha-russa química, um pico rápido de prazer seguido por um vale de ansiedade que só pode ser aliviado com outro cigarro. É um ciclo perfeito, um pesadelo de dependência que alimenta a si mesmo a cada hora, a cada maço. Agora vamos para o THC. O THC funciona de uma maneira completamente diferente. Nosso corpo tem um sistema próprio, chamado sistema endocannabinoide, que regula uma infinidade de coisas: humor, apetite, sono, dor. Temos nossos próprios canabinoides, como a anandamida. O THC tem uma estrutura parecida com a desses canabinoides internos, e por isso ele consegue se ligar aos receptores desse sistema.
Ele não sequestra o sistema de dopamina com a mesma violência da nicotina. Ele modula a comunicação entre os neurônios, muitas vezes diminuindo a liberação de outros neurotransmissores. É por isso que ele pode ter efeitos relaxantes, alterar a percepção do tempo e intensificar sensações. A dependência da maconha existe, mas é majoritariamente psicológica, não a dependência física avassaladora da nicotina. A abstinência de maconha para usuários pesados pode incluir irritabilidade e dificuldade para dormir, mas não se compara à agonia física e ao desejo químico implacável que o fumante de cigarro enfrenta. A nicotina te transforma em um escravo do seu próprio cérebro. Ela te convence que você precisa dela para viver, para se acalmar, para se concentrar. O THC pode se tornar um hábito, um refúgio psicológico, mas ele não reconfigura seu cérebro com a mesma brutalidade arquitetada. É a diferença entre querer algo e precisar desesperadamente de algo para não surtar. E essa liberdade mental é uma das vitórias mais claras da maconha nessa comparação. Chegamos ao ponto mais temido, a palavra que todos associam ao fumo: câncer. E aqui, a balança não apenas pende, ela desaba completamente para um lado. A ligação entre o cigarro e o câncer é uma das verdades mais bem estabelecidas da história da medicina. Não há debate, não há dúvida. Fumar cigarro é a principal causa de câncer de pulmão no mundo. Mas não para por aí. Câncer de boca, garganta, esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga, colo do útero. A lista é aterrorizante. As centenas de substâncias cancerígenas que mencionamos antes, o benzeno, o formaldeído, as nitrosaminas, entram no seu corpo e começam um trabalho sujo de corromper o DNA das suas células. Elas provocam mutações. Uma célula saudável se transforma em uma célula cancerígena, que começa a se multiplicar descontroladamente, formando um tumor. É um processo lento, insidioso e mortal. O corpo até tenta lutar, mas o bombardeio químico constante do cigarro simplesmente sobrecarrega as defesas naturais. Agora, vamos olhar para a maconha com a mesma lupa científica. A fumaça da maconha também contém substâncias cancerígenas. Isso é um fato derivado da combustão. Por muito tempo, a lógica era simples. Se a fumaça tem alcatrão e carcinógenos, ela deve causar câncer de pulmão da mesma forma que o cigarro. Mas quando os cientistas foram investigar a fundo, eles encontraram algo perplexo, algo que não se encaixava nessa lógica. Estudo após estudo, as pesquisas em grandes populações não conseguiam estabelecer a mesma ligação forte e direta entre o uso de maconha e o câncer de pulmão. Alguns estudos não encontravam aumento no risco. Outros encontravam um risco muito pequeno, incomparável ao do tabaco. Por quê? A ciência ainda está desvendando esse mistério. Mas uma das hipóteses mais fascinantes está nos próprios componentes da planta. Enquanto o cigarro entrega apenas agentes de destruição, a maconha entrega um pacote misto. Junto com as toxinas da fumaça, vêm os canabinoides, como o THC e principalmente o canabidiol, o CBD. E o que a ciência de laboratório tem mostrado? Que muitos desses canabinoides possuem propriedades antitumorais. Eles podem induzir a apoptose, que é a morte programada de células cancerígenas. Eles podem inibir a angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos que alimentam um tumor. Isso cria um paradoxo incrível. A fumaça da maconha pode, ao mesmo tempo, carregar agentes que causam dano celular e agentes que combatem células danificadas. É como se um exército invasor trouxesse consigo não apenas soldados, mas também médicos que curam alguns dos feridos. Isso, de forma alguma, significa que fumar maconha é um tratamento contra o câncer, de jeito nenhum. Mas explica por que a sua fumaça, apesar de ser fumaça,
não têm o mesmo impacto devastador e inegavelmente cancerígeno que a fumaça do cigarro. Um é um gatilho para o câncer. O outro é muito mais complicado e, aparentemente, muito menos perigoso nesse quesito. Vamos ampliar nosso olhar para além do pulmão e do cérebro e observar o estrago sistêmico, o impacto no corpo como um todo. O cigarro é um destruidor de múltiplos órgãos. Comecemos pelo coração e pelo sistema circulatório. A cada trago, a nicotina contrai seus vasos sanguíneos e aumenta sua pressão arterial e sua frequência cardíaca, forçando o seu coração a trabalhar mais. O monóxido de carbono da fumaça rouba o lugar do oxigênio no seu sangue, deixando seu corpo inteiro faminto por oxigênio. As químicas do cigarro danificam o revestimento das artérias, tornando-as mais propensas ao acúmulo de placas de gordura, um processo chamado aterosclerose. O resultado? Um risco absurdamente maior de ataques cardíacos, derrames, AVC, aneurismas e doença arterial periférica. É como se você estivesse enferrujando e entupindo todo o encanamento do seu corpo por dentro. E a pele? O cigarro restringe o fluxo sanguíneo para a pele, privando-a de oxigênio e nutrientes essenciais, como a vitamina A. Ele também acelera a quebra do colágeno e da elastina, as fibras que mantêm a pele firme e elástica. O resultado é o envelhecimento precoce, rugas profundas, uma pele pálida e sem vida. Seus dentes e gengivas também sofrem, com manchas, mau hálito e um risco muito maior de periodontite que pode levar à perda dos dentes. Agora, vamos colocar a maconha nesse cenário. O THC pode, sim, aumentar temporariamente a frequência cardíaca, o que pode ser um risco para pessoas com condições cardíacas pré-existentes. É um ponto importante a ser considerado. No entanto, a maconha não carrega o mesmo ataque químico implacável ao sistema cardiovascular. Não há evidências de que ela cause aterosclerose ou o mesmo nível de dano vascular que o tabaco. Na verdade, a conversa sobre a maconha no resto do corpo muitas vezes vai para a direção oposta, a dos potenciais benefícios terapêuticos. Milhões de pessoas usam a maconha medicinalmente por suas propriedades anti-inflamatórias, para aliviar dores crônicas, para combater náuseas durante a quimioterapia, para controlar espasmos musculares na esclerose múltipla, para reduzir a pressão intraocular no glaucoma. Enquanto o cigarro é uma substância puramente recreativa, no sentido mais destrutivo da palavra, sem nenhum benefício conhecido para a saúde, apenas uma lista interminável de doenças, a maconha se apresenta como uma planta de dualidade. Ela tem seus riscos associados ao uso, especialmente ao fumo, mas também carrega um potencial terapêutico que a ciência está apenas começando a arranhar a superfície. O cigarro só te tira sua saúde, seu fôlego, sua aparência, seus anos de vida. A maconha, para muitas pessoas, também devolve. Devolve qualidade de vida, alívio para a dor, uma noite de sono. E essa balança entre o que uma substância apenas destrói e o que a outra pode, em alguns casos, até reparar, é talvez a diferença mais profunda e humana entre as duas. Então, depois dessa longa jornada através dos nossos pulmões, cérebro e corpo, chegamos a um veredito. Mas não espere uma resposta simples, um carimbo de bom ou ruim. A sabedoria não está nos extremos, mas no entendimento das nuances. A verdade é que a forma mais saudável de viver é respirando o ar puro. Inalar qualquer tipo de fumaça, produto de uma combustão, é submeter seu sistema respiratório a um estresse que ele não foi projetado para aguentar. Se o seu objetivo é a saúde perfeita, a resposta é não fumar absolutamente nada. Dito isso, colocar a maconha e o cigarro industrial na mesma categoria de risco é um erro profundo, uma injustiça intelectual e científica. De um lado, temos uma planta,
uma criação da natureza com uma complexidade bioquímica fascinante, que possui riscos, sim, mas que também possui potenciais terapêuticos e um perfil de dependência significativamente menor. Do outro lado, temos um produto industrial, uma arma química otimizada em laboratório, carregada com milhares de aditivos, projetada para criar e manter o mais forte vício possível e cuja ligação com uma lista assustadora de doenças mortais é inquestionável, comprovada e absoluta. A comparação é quase desleal. É como comparar o risco de ser arranhado por um gato com o risco de ser atacado por um tigre criado em cativeiro e treinado para matar. Ambos podem te machucar, mas a natureza, a intenção e a magnitude do dano estão em universos completamente diferentes. O cigarro não tem lado bom. Não há um argumento a seu favor. Ele é um produto que, quando usado exatamente como o fabricante pretende, tem uma alta probabilidade de matar o seu consumidor. A maconha é uma conversa diferente. É uma conversa sobre uso responsável, sobre redução de danos, sobre a diferença entre fumar e vaporizar ou comer, sobre o uso medicinal versus o recreativo. É uma conversa com complexidade, com prós e contras. A conversa sobre o cigarro é um monólogo, uma sentença de morte anunciada. Portanto, quando nos perguntamos o que destrói mais o seu corpo, a resposta é clara e retumbante. O cigarro industrial não apenas destrói mais, ele foi literalmente desenhado para isso. A escolha, como sempre, é sua, mas que seja uma escolha informada, baseada na verdade, e não no medo ou na desinformação. Pense nisso.